é fiel e Ele está aqui nesta tarde. Aleluia, para ouvir, aleluia, a tua adoração e sondar o teu e o meu coração e examinar os nossos pensamentos. Porque a palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E nós estamos vivendo num momento, num tempo, aleluias, que Deus continua buscando, mas está difícil de encontrar. Porque nós preparamos tudo uns para os outros, tudo para os homens, e quase nada preparado para Deus. Aleluia, o Senhor está buscando quem é que quer doar de si para Ele. Quem é que quer doar do teu tempo, da tua vida, da tua caminhada? Aleluia, do teu tempo nessa terra, do teu fôlego de vida, aleluia, para o Senhor. E muitas das vezes está difícil o Senhor encontrar esse que vive para Ele. Aleluias. E nesta tarde Ele está sondando o meu e o teu coração. Passamos por essa porta, aleluias, dizendo: eu vou lá adorar o Senhor. Aleluias. E Ele está aqui para conhecer o meu e o teu coração e adoração a Ele. Aleluia, se é verdadeiro, Ele recebe. Se é só para debaixo desse teto, fica. Porque Ele recebe adoração pura. E como nós possamos adorar Ele? Aleluia, com pureza, obedecendo Ele em todo momento. Quanto mais tu obedece, aleluia, e ouve a voz do Espírito Santo, Ele vai te guiando, te direcionando. O que tu tens que louvar, o que tu tens que fazer, onde tu tens que ir, o que tu tens que se divertir, o que tu tens de comer, o que tu tens de fazer. Aleluia! Por isso eu e você precisa entender a frase de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É entender que o meu e o teu pensamento da carne, ele não mais prevalece na nossa consciência, mas se toda vontade e disposição seja dada ao Senhor. E Paulo estava disponível para o Senhor, e ele sabia: eu não vou mais ter aquilo que eu quero, porque não é o que Deus quer. Eu não vou mais por ali, porque o Senhor não quer mais aquilo. Eu não vou dizer o que dizer de mim, se eu tenho que dizer e exaltar o Senhor. Então Paulo começou a se despir de tudo, aleluia, que ele aprendeu, aleluia, para voltar a aprender com Cristo. Então nós precisamos se despir do que nós aprendemos até hoje, para aprender uma nova vida com Cristo. Amém, igreja? Para que não viva nós, mas Ele nós. Abra as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 24. O Senhor vai falar comigo e contigo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, o Senhor me deu esta palavra para o meu e o teu coração. Aleluia, porque nós precisamos manter nossas vidas de pé. Aleluia, continuamente diante do Senhor. Aleluia, vamos meditar a partir do verso de número 17, que diz assim: porém depois da morte de Jeoadá vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei o ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques, os ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou o profeta entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram, aleluias, contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus
revertiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiadá, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredistes os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixares ao Senhor, e também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram, aleluia, com pedras, por mandado do rei, num pátio, aleluia, da casa do Senhor. Assim o rei Joás, aleluia, não se lembrou da beneficência que seu pai Joiadá lhe fizeram, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor verá e o requererá. Amém? Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Muita glória. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, que o rei Joás, aleluia, ele foi ungido aos 7 anos de idade para ser rei. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti, sendo Josafá, depois do teu reinado, aleluia, morrendo, se levanta o teu filho Jorão, aleluia, para reinar. Reina um certo tempo, aleluia, e morrendo ele, agora levanta o filho chamado, aleluia, Acasias. Acasias agora está reinando, mas a palavra do Senhor diz que Acasias, ele desobedeceu o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, e seguiu segundo os preceitos das idolatrias que existia no meio do povo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Deus levanta Jeú e o unge, aleluia, para destruir com toda a família real de Acabe. E lá Jeú, ele executa o proceder que Deus mandou ele fazer. E a palavra do Senhor agora vai dizer para mim e para ti, aleluia, o próprio Jeú, ele é o mesmo que mata Acasias. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, a mãe de Acasias, chamada Atalia, quando ela viu que aquele filho tinha sido morto, ela agora manda matar toda a família real e toma o trono, aleluia, para reinar, aleluia, sobre Israel. E a palavra do Senhor diz que a ama que cuidava de Joás, ela esconde esse menino dentro do templo por 6 anos. E esse menino está guardado. Por 6 anos o Senhor guardou, livrou, protegeu. E ninguém sabia que ele estava lá senão o Senhor e aqueles que o Senhor determinou que cuidasse. Com 7 anos de idade, agora esse menino é ungido a rei. E a palavra do Senhor vai dizer que ele andava segundo a vontade do Senhor. Cresce este menino na vontade, nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que perante o reinado do rei Joás, aleluia, ele reinava segundo a vontade do Senhor. Aleluia, determinou no meio dos levitas do Senhor, aleluia, que ajeitasse o templo do Senhor, aleluia, que todo o povo trouxesse, aleluia, o dinheiro necessário para a construção do templo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que neste tempo o sacerdote Joiadá, ele estava junto, e tudo fluía segundo a vontade do Senhor, tudo caminhava segundo a vontade do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que agora esse sacerdote com 120 anos de idade, ele vem falecer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora
vem de Judá e de Jerusalém príncipes e se prostra diante, aleluia, dos pés do rei Joás. E o rei Joás dá ouvido às palavras dele. E quando o rei Joás dá ouvido às palavras deles, aleluia, o rei Joás que andava na presença do Senhor, o rei Joás que governava segundo a vontade do Senhor, o rei Joás que aprendeu toda a disciplina da palavra de Deus, todos os mandamentos do Senhor, agora por uma palavra aceita, aleluia, segundo os príncipes de Jerusalém e de Judá, o rei Joás desvia do caminho do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nesse desviar, que ele desviou-se do caminho do Senhor, todo Jerusalém e Judá se desviou também do caminho do Senhor, aleluia, dos mandamentos do Senhor, e eles começaram agora a tomar de volta a idolatria, o engano, a mentira, e começou a vivenciar estas coisas, esquecendo-se de Deus. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti, aleluias, que agora Deus levanta um profeta Zacarias, filho dos, aleluia, do sacerdote Joiadá, para levar o povo de volta ao caminho do Senhor. E quando Deus levanta ele no meio do povo, põe ele de pé, aleluia, para dizer para o povo qual era o caminho que deveria voltar, como eles deveriam exercer, porque eles transgrediam a palavra do Senhor, porque eles não andavam segundo a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquelas palavras vindas de Deus pela boca do profeta Zacarias não chegou de bom grado no ouvido daqueles que ouviam, porque crente, ele conhece a lei, ele conhece o mandamento, mas, aleluia, rejeita viver a verdade, rejeita viver a palavra, aleluia, ele prefere conhecer Deus, conhecer os mandamentos e o esconder do que viver, ou entender que Deus ainda usa alguém para dizer para ele ou para ela, volte pelo caminho e ande segundo a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, o rei ele ordena que mata ele, e ele mata a Zacarias. E a palavra do Senhor vai dizer, ele matando a Zacarias, no seu último fôlego de vida, ele disse, Deus vai requerer. Aleluia. E a palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti, igreja. Aleluia. O juiz do Senhor, ele vem. Eis que vem. Não importa a tua obra, seja boa ou má, o juízo do Senhor virá sobre o teu povo, sobre toda a terra. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti. Deus agora vai fazer juízo, justiça, aleluia, porque o povo que conhecia os mandamentos, a tua palavra, até o momento que havia um sacerdote justo, dedicado ao Senhor, que ensinava o povo, não estava mais ali, o povo transgride. Se levanta outros que guiam o povo ao mau caminho, a perdição. E a palavra do Senhor agora vai dizer que Deus se levanta, aleluia, para julgar a casa de Joás. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele permite que os filhos, ele entra naquela cidade e mata todos os príncipes de Judá e de Israel à espada. E a palavra do Senhor diz para mim e para ti que o rei Joás fica ferido, muito ferido, mas dois servos dele, Amonita, vai lá e termina de o matar por causa do sangue do profeta Zacarias. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, e se levanta o filho dele, Amazia, para reinar. Aleluia. Agora entende a palavra do Senhor desta tarde, que Deus tem para o meu e o teu coração.
caído e não sabe? Quantos já estão mortos e não sabem? Quantos já desviou e já renegou a palavra do Senhor e estão vivendo uma face e não sabem? Porque ele acha que porque está orando, porque está expulsando o demônio, Deus ainda está com ele. A vida dele continua errônea, aleluia, sem a presença de Deus. O dom tu vai ter até aqueles últimos dias, que tu vai prestar conta. Pode pregar, pode orar, pode, aleluia, profetizar, pode fazer o que tu quiser, mas naquele dia o juízo de Deus virá sobre ti, e sendo conhecedor da palavra, isso não vai te livrar. Nesse instante o varão disse: quem conhece a palavra de Deus, ele nunca vai se desviar dela. A Bíblia nos mostra que desvia, desvia, é conhecedor, é instruído de pequeno. Ele está maduro, ele governa, ele reina, ele ensina, mas desvia. Saul, conhecedor da palavra, foi rei de Israel, foi instruído, conhecia os mandamentos, mas no momento do desespero ele foi buscar, foi a Deus, foi buscar uma feiticeira para buscar o quê? Revelação dos acontecimentos, se prostrou diante do erro, aleluia, que era abominação diante do Senhor, aleluia, sendo Acabe rei. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que quem ele deixou reinar, sendo conhecedor da palavra, da verdade, dos mandamentos, instruído nele, e quem reinava era Jezebel. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: homens conhecedores da palavra, Salomão com toda sabedoria, instruindo desde pequeno, aos pés do teu pai Davi, toda a instrução e disciplina de Deus, ele tinha consigo, e ainda mais o dobro que Deus deu para ele. Mas ele esqueceu e se prostrou aos pés dos deuses estranhos, que ele mesmo levantou para a idolatria, aleluia, e contaminação mais ainda de Israel. E o Senhor traz para mim e para ti uma palavra. Não é só conhecer a palavra, não é só se instruir na palavra, mas é preciso ter temor a Deus, porque o temor a Deus não te deixará transgredir a lei do Senhor. Aleluia. Está cheio de pregadores, está cheio de conhecedores, aleluia, sobre a face da terra está cheio de igreja, está cheio de cristão, todos conhecem a palavra, cada esquina tem uma igreja, cada rua tem uma igreja, tem culto nas praças, culto nas ruas, culto nas igrejas. Abre a rede social, você vai ver quantas coisas tem lá de pregação. Aleluia. Mas quantos temem ao Senhor? Quantos têm se desviado? E o Senhor nesta tarde, Ele requer de mim, de ti, e de quem ouvirão estas palavras. O Senhor está dizendo: eu vou requerer em juízo, porque conhece a minha palavra, os meus mandamentos, mas transgride. Aleluia. Aleluia. Não é só conhecer. Paulo disse: a letra mata. Porque Paulo disse que a letra mata, crente. Porque o crente conhece a letra, mas não quer viver a palavra. Não adianta você só conhecer por conhecer, sem discernimento do Espírito Santo para viver. A palavra do Senhor nos diz em João 16:8 que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda a palavra. Jesus, ele diz
de dia, deixa Ele te guiar. Aleluia. Israel saiu do Egito. Deus o levou para o deserto. E a palavra do Senhor agora vai dizer: no deserto, Deus dá mandamentos, Deus dá estatutos, Deus dá ordenança para Israel viver, ser lavado, ser tratado, ser guiado, permanecer no templo em adoração somente para Ele. Israel conhecia toda a lei, toda a palavra, mas Israel faz o quê? Virou as costas para a palavra. E Deus está mostrando que todos que Ele levantou naquele tempo para governar o teu povo e instruir o teu povo, aleluia, no caminho que o Senhor determinou nas tuas palavras, o povo falhou. Aleluia. E até hoje, igreja, líderes preocupados com as suas vidas financeiras, cristãos, pregadores, cantores, preocupados com as suas vidas financeiras, joga a palavra do Senhor para trás e apresenta a si mesmo, aleluia, numa vida carnal, miserável e prostituída, aleluia, de contaminação na alma e no espírito, levando-a muito a desviarem do caminho do Senhor. Aleluia. Porque a preocupação não é salvação de alma. Não é que você aprende a palavra para tu ser salvo. É que tu só fica na casa ouvindo barulho e vai embora. Porque naquele grande dia, se tu absorveu e se entregou aos caminhos do Senhor, isso aí é com você e Deus. Mas que seu dinheiro na casa vale mais. Nós estamos vivendo um tempo, os povos não organizam a festa para Deus. A festa é para arrecadar fundos. Aleluia. Quer fazer para Deus? Enche a casa somente de pessoas que não podem dar 5 centavos, que não podem te dar 1 centavo. Vai lá na praça atrás das pessoas que estão beirando para casa. Vai lá e busca as prostitutas e traz para casa. Aleluia. Vai lá chamar o irmão ou a irmã que está no cantinho lá todo tempo, que sabe, que conhece a verdade, é homem e mulher de Deus, traz para pregar. Mas quer trazer os melhores reconhecidos. Sabe para quê? Porque a igreja pode lotar e trazer mais fundo. Porque ouve com Joás as palavras que levam à morte. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Joás é homem, rei. Deus escondeu este homem que era para ser morto desde quando nasceu. Mas o Senhor escondeu do teus inimigos. O Senhor escondeu ele da morte. O homem cresce dentro do templo escondido, guardado pelo Senhor. Eu imagino agora, se o sacerdote com 120 anos veio falecer, Joás já estava maduro o suficiente, conhecedor da palavra o suficiente. E o que fez ele voltar atrás? O que tem feito você voltar atrás? O que tem feito você a entender que Deus já fez um projeto na tua vida desde pequeno e te escondeu? Aleluia, agora quando tu aparece é para tu honrar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Mas Joás, ele ouviu pessoas erradas. Descubra que voz tu está ouvindo na tua consciência. Que voz você está dando lugar? É para te manter na presença do Senhor? Ou é para te levar à morte espiritual e morte física e condenação eterna? Aleluia! A palavra do Senhor é fiel para com a minha vida e para com a tua vida, igreja. Deus, ele guarda, ele zela. Mas o juízo dele, quando vem,
que escarnece o teu nome e a tua palavra e diz que é de Deus, que é para Deus. Por isso muitos estão morrendo e estão dizendo: oh, morreu fulano, cristão, foi para o céu. Vai saber se ele foi para o céu? Tu tem certeza que tu vai para o céu? Tem certeza? Examinou a tua consciência, a tua vida, se baseou ela com a palavra e alicerçou para saber se está 100% a balança está pendendo. Onde tu tem gastado mais o teu tempo, onde tu tem gastado mais a tua consciência, onde tu tem vivido mais. E descubra se teu tempo certamente ele está alicerçado e anivelado com a palavra. Aleluia, porque se ela tiver, eu te digo em nome de Jesus Cristo, tu está preparado. Se ele te levar hoje, vai para o céu. Agora, se ela estiver pendendo mais para as coisas satisfatórias da carne, eu te digo: volte depressa, porque nem no juízo terá escape. Nós estamos vivendo no tempo, aleluia, como já foi dito nesta tarde, é difícil você conhecer quem é crente. Antigamente, uns 15, 20 anos atrás, você sabia quem era crente pelas suas vestes, pelo teu jeito de ser, pela tua aparência. Hoje em dia não. Você não sabe, você não conhece. Porque quem temia Deus, ele se preocupava dentro do fio de cabelo, a planta do pé. Ele tinha temor, ele era voltado para Deus. Se saía da rua, ele sabia que ele estava indo, mas alguém ia ver, alguém ia o apontar. Ele tinha que ser testemunho de Cristo. Ele tinha que andar, aleluia, de todas as formas em vigilância, de toda a tua maneira de ser, para ser reconhecido no meio dos demais. E nós vivemos no tempo onde o povo, na igreja, eles botam o vestido lá embaixo, mas no domingo está com um pompozinho empinado na praia, com o biquíni dentro do rego, tomando solzinho para ficar bem bronzeado, os peitos todos marcados no biquíni, as modas evangélicas pegam debaixo do pé até na virilha. Os homens não tem problema, pode botar uma camisetinha, shortinho, não tem nada a ver, porque eu sigo Jesus, sou crente. Como vai se diferenciar do mundo? Que testemunho dá de Cristo? Não é a igreja que tu participa, é a tua reverência para com Deus. Aleluia! E aqui, igreja, nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus ela é aberta a todos, de pequeno a grande. E todos conhecem a palavra que Jesus vai voltar. Mas quem está preocupado em se preparar para ser salvo? O juízo do Senhor. Quem já se preparou para dizer: Senhor, aqui estás as minhas obras. O que eu fiz diante do Senhor? Mas diz assim: vou morar no reino do céu. Não faz nada no reino do céu. Mas o Senhor está mostrando que ele conhecia reis que estão na Bíblia e muitos sacerdotes e levitas que se corromperam, conhecendo a verdade. O Senhor está dizendo para mim e para você: não é a letra, é a maneira de se aplicar na tua vida. Aleluia! Aleluia! Se eu sou eu a pregar, eu não tenho preocupação de viver. Agora, se eu buscar viver, eu tenho que dar testemunho. Onde eu estiver, dentro da minha casa, dentro, aleluia, no meio dos meus vizinhos, no meu trabalho, onde quer que eu vou, é preciso as pessoas me olharem e me reconhecerem como serva.
Deus tem colocado no meu coração para compartilhar as pregações. E um certo dia, uma levita ela enviou para mim um monte de áudio por causa de uma pregação que eu enviei. Ela não gostou. E ela falou para mim: e quem disse que eu te pedi alguma coisa? Vai pregar para Deus, não é para mim não. Eu não preciso ouvir isso aí. E eu não te pedi nada. E eu não tive nem coragem de ouvir os demais áudios dela. Porque eu vi, canta, sapateia, fala língua, eu até achava que era mulher de Deus. Mas quem rejeita a palavra, rejeita Deus e não tem nada de Deus. Aleluia. Então todos que rejeitam a palavra do Senhor, ele rejeita Deus. Aleluia. Se você não ama ser corrigido, ser exortado, então não ama Deus. É verdade. Não anda com o Senhor. Os mandamentos dele já estão esquecidos. Se achar que é fardo obedecer a palavra do Senhor, nunca teve Jesus na vida. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a mão do Senhor veio sobre Joás e Deus permitiu que os inimigos afligissem. Aleluia. E muitos nessa terra estão sendo afligidos. Muitos crentes vivendo de entorpecente. Aleluias. É tanto tipo de enfermidade. É tanto tipo de loucura. Aleluias. E a pessoa pode pensar: mas espera aí, mas crente não sofre? Sofre, mas tu tem que entender qual tipo de sofrimento. O que está vindo sobre ti? O que é provindo do Senhor? O que é provindo da sua consequência, da tua teimosia, da tua rebeldia? Saul simplesmente não fez o que Deus ordenou e resolveu sacrificar para Deus de qualquer jeito. O Espírito de Deus se retirou de Saul. E o que Deus deixou aí? Um espírito imundo que o atormentava. Então, igreja, Joás, ele deixou os mandamentos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus permitiu que os sírios entrassem lá e fizessem a destruição. Então, entenda, a palavra de Deus ela está contigo. Para onde quer que tu vá. Aleluia, glória a Deus. Mas é preciso tu viver ela para tu ir para o céu. É preciso tu viver ela para tu se fortalecer. É preciso você viver ela e se revertir. Aleluia, para você estar de pé. Aleluia. Porque não é fácil dizer assim: eu sou crente. Você pode dizer: eu sou crente. Todos que creem em Deus, crente. Agora ser servo é para poucos. Seja servo, seja filhos, seja amigo de Deus, porque ele será recebido no céu. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, que tem ouvido ouça o que o Espírito diz nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Não entra só para cantar, ou só para pregar, ou para dizer que tu é, mas que tem que dizer o que tu é, quem está te ouvindo, quem é que está te vendo todo dia. Aleluia. Se tu é de Deus ou se não é de Deus. Aleluia. Não se enche pelas palavras e se desvia do caminho do Senhor. Aleluia. Mas ouça o Espírito Santo de Deus e viverá. Viva a palavra e terá lugar no céu. Porque muitos que só carregam a palavra, eles se desviam, se corrompem, se prostituem. Anda fora da palavra, mas ainda continua reinando o povo de Deus na terra. E o Senhor, ele vai sacudir muitos altares nesta cidade. O Senhor vai sacudir muitos altares neste Brasil e vai derrubar de pregador a pastores, a cantores, a
se diz levita, e vai mostrar tuas vergonhas. Glória a Deus. Porque não tem lugar na congregação dos justos. Amém, igreja? Aleluia. Que tem ouvido, ouça, porque o juízo do Senhor virá sobre a minha vida, sobre a tua vida, e julgará as nossas obras, seja boa ou má, mas ele vem, e cedo ele vem. E Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.